gostaríamos de rogar ao Senhor que nos abençoe, para que esse programa, sob a tutela de Emmanuel, possa nos oferecer recursos, elementos para o nosso crescimento espiritual. O nosso entendimento se dinamizar para que possamos nos aproximar um pouco mais do pensamento do nosso codificador Allan Kardec e do Espírito da Verdade. Portanto, boa noite para todos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, essa rádio web que está cumprindo uma função de extraordinária importância no movimento espírita, atendendo milhares de corações de ouvintes que acompanham diariamente as suas transmissões. Eu gostaria de endereçar um abraço ao nosso querido Márcio, responsável por esse projeto. E estamos aqui orando para que jamais os ânimos se arrefeçam, que possamos todos juntos vibrar para que esse trabalho, sim, essa emissora, perenize, seja itinerante nessa grande obra da divulgação da doutrina espírita. Os nossos amigos da rede Amigo Espírita, que hoje estamos cada vez mais dinamizando essa família, que todos que estão acompanhando ao vivo essa transmissão, ou que irão acessar as gravações posteriores, possam ser abraçados por todos nós que compusemos esse grupo de estudo, estudando o Espiritismo na sala conferência, durante a semana, especificamente hoje, com o trabalho que nós temos a oportunidade de sermos facilitadores. Então vamos rogar ao Senhor da vida, nosso Pai Celestial, que conceda as bênçãos para a nossa noite. Senhor, que o teu amor, a tua misericórdia, a tua infinita bondade possa abençoar, envolver a todos que nesse momento se encontram sintonizados com esse projeto. Que possamos, Senhor, não só dividirmos o pão da verdade, da doutrina luz, que veio ao mundo para nos consolar e nos apontar o caminho das sagradas praias de Cafarnaum, que possamos, Senhor, juntos, mergulharmos nessas águas lustrais do Teu Evangelho, para que, Senhor, soerguidos em nível da cura real e definitiva do nosso espírito, estejamos, Senhor, deparando com a verdade para descobrir a nossa pequenez, mas que a esperança robusteça os reais valores que se encontram adormecidos dentro de nós, para que juntos, Senhor, como família cristã, possamos, Senhor, contribuir para um mundo melhor, aonde possa imperar a justiça, o amor e a caridade. Sê conosco, Senhor, que Jesus, o nosso Mestre maior, amigo de todos os momentos, envie os teus mensageiros para que eles possam conduzir o nosso trabalho, de sorte que possamos chegar ao término em paz, felizes e confiantes que dias melhores estão a caminho de cada um de nós. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá.
com muita alegria para realizarmos mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nós estamos trabalhando com o livro Leis de Amor, do benfeitor Emmanuel, que atendeu solicitação dos companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo e respondeu várias perguntas, e elas, organizadas, vieram a formar esse livro que está nos ajudando tanto nos nossos últimos encontros. É intitulado o livro Leis de Amor. Estamos trabalhando, queridos amigos, no capítulo 7º, intitulado O Tratamento das Doenças e o Espiritismo. Na última semana, nós trabalhamos até a questão de número 7. Eu peço permissão para vocês para que possamos ler a pergunta 4ª até a 7ª, porque o texto é pequeno e, com isso, favorece a criarmos uma sintonia com o trabalho anterior e também possamos cativar aqueles que estão chegando na sala estudando Espiritismo pela primeira vez ou não estão conseguindo acompanhar na sequência. Eu sempre lembro que aos ouvintes que queiram acessar os estudos anteriores, hoje nós vamos estar completando o estudo de número 54. Esses áudios eles estão disponíveis na Rede Amigo Espírita, na seção Áudios, Estudo, e no link que tem o banner, inclusive, do nosso programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Da mesma sorte que os áudios que compõem o trabalho da quinta-feira, no nosso caso, que é o Espiritismo, Evangelho e Educação, se encontram nessa sessão. Porém, Rede Amigo, áudio, programa, estudo, programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Nesse trabalho nós já estamos caminhando para atingirmos o 100º estudo, ou seja, são muitos encontros benditos que a providência tem favorecido para o nosso crescimento. Sem delongas, questão de número 4. Eu peço a vocês que acompanhem no chat, aqueles que estão, junto com o Arnaldo, que disponibiliza as questões aí no espaço para serem lidas. Então, questão de número 4. Como classificar o reduto doméstico, onde se reúnem sob os mesmos interesses e sobre o mesmo sangue os inimigos de existências passadas? Como classificar esse reduto doméstico? Resposta. Do ponto de vista mental, os adversários do pretérito, reencarnados no presente, expandem entre si tamanha carga vibratória de crueldade e rebeldia que transfiguram o ninho familiar em furna, minada por miríades de raios destrutivos de azedume e aversão. Pergunta de número 5. Qual o papel dos princípios espíritas diante dos conflitos familiares? Resposta. Diante dos conflitos familiares surgem os princípios espíritas por medicação providencial. Questão de número 6. Qual o ponto fundamental do socorro espírita nos males de origem doméstica? Resposta. Claramente, na educação individual e evidenciando a reencarnação. Destaca o impositivo da tolerância mútua por terapêutica espiritual imediata, a fim de que os pontos nevrálgicos do indivíduo ou do grupo sejam definitivamente sanados. Agora a pergunta de número 7. Como classifica a doutrina espírita as pessoas difíceis da convivência ou da consanguinidade? Resposta. A doutrina espírita, proclamando o entendimento fraterno por medida inalienável perante os ajustes precisos, catalogam os irmãos transviados na ficha de enfermos carecentes de compaixão e socorro.
ponto. Vamos ficar por aqui, para a gente poder rapidamente passar por alguns pontos. Pergunta 4. Como classificar o reduto doméstico onde se reúnem sob os mesmos interesses e sob o mesmo sangue os inimigos de existências passadas? O assunto aqui versando sobre as dificuldades. Lembrando que o nosso capítulo está sendo estudado é o tratamento das doenças e o espiritismo. Então, Emmanuel vem dizer que, do ponto de vista mental, os adversários do pretérito, reencarnados no presente, expandem entre si tamanha carga vibratória de crueldade e rebeldia, que transfigura o ninho familiar em furna, minada por miríades de raios destrutivos de azedume e aversão. Emmanuel analisando do ponto de vista mental. Os adversários do pretérito, juntos, na atualidade, vão expandir cargas vibratórias de crueldade e rebeldia. E com isso há uma verdadeira mutação na ambiência familiar num verdadeiro campo de batalha. Porque estão de frente credores e devedores. Credores num determinado período, devedores em outros. E na alternância natural dos processos. Nós costumamos dizer que, embora algumas situações configurem que há algozes e vítimas, na realidade todos estamos dentro de um processo de plena atividade espiritual, desenvolvendo a nossa capacidade de irradiar o bem. Durante determinados períodos, nós, por orgulho, por vaidade, expressamos um tônus de baixa frequência, e com isso nós vamos como que trabalhando num sentido inverso do que a providência propõe. Ou seja, estamos aqui para desenvolver aspectos da simpatia. E quando nos desviamos do real propósito, nós vamos alimentando sentimentos de aversão. Com o passar do tempo, a providência permite que nós retornemos naquele ponto em que foi configurado o deslize, para retornar, para reedificar, para reconstruir a obra que ficou por fazer. Então são pontos importantes que nós estamos encontrando aqui no pensamento de Emmanuel, que está em perfeita coerência com os nossos desafios do dia a dia. Na questão 5, vou passando rápido porque é necessário. Qual o papel dos princípios espíritas diante dos conflitos familiares? Proposta de reeducação moral. No sentido de se tornar uma medicação providencial. Ou seja, na proposta do soerguimento, que passa pela educação, formação de novos hábitos, efetivamente vamos estar trabalhando num sentido medicamentoso, dentro de um circuito de muitas dificuldades que nós temos vibrado dentro deles há muito tempo. Então são pontos. Se você está vivendo uma grande dificuldade no seio familiar, reflita quanto à importância dos princípios espíritas que nós estamos abraçando, como essa medida importante, terapêutica, que vai primeiro, nós vamos trabalhando primeiro dentro de nós mesmos, tomando consciência, procurando evitar os dissabores. E, pela ambiência da prece, que vai favorecendo uma pacificação interior, automaticamente nós passamos a ser instrumentos para a pacificação daqueles que estão conosco. São pontos importantes. Na questão de número 6, dá continuidade ao que nós falamos. E na questão de número 7,
Como classifica a doutrina espírita as pessoas difíceis da convivência ou da consanguinidade? A doutrina espírita, proclamando o entendimento fraterno por medida inalienável, perante os ajustes precisos, catalogam os irmãos transviados na ficha de enfermos carecentes de compaixão e socorro. Esta é a visão, esta é a grande proposta que a doutrina espírita nos apresenta. Aqueles que estão vibrando em faixas de desequilíbrios, na realidade eles são catalogados, se eu posso assim dizer, pelos agentes, pelos representantes do mais alto, como almas necessitadas de carinho, remédio, aconchego, esclarecimento. E para cada um, uma dose específica de muita fraternidade. Por isso é que os espíritos não trabalham no movimento que é observado no tempo dos homens. A providência divina labora num circuito que envolve o tempo todo circunstâncias, necessidades, aproveitamento, melhora, despertamento, sem coação, sem aquela sobrepressão. Por isso é que os espíritos são pacientes conosco, porque na realidade eles observam que enquanto nós estamos buscando ansiosamente por uma vida melhor, apresentamos uma total inabilidade para chegar até aquele ponto desejado, que faz parte do anseio do psiquismo. Todos nascemos para ser felizes, não tenhamos dúvida disso. Agora, a felicidade precisa de ser reconsiderada, há necessidade de uma ressignificação, de uma valorização da existência, para que a gente possa compreender o sentido da vida e buscar não o prazer, mas uma felicidade que vai efetivamente nos trazer paz. Eu agradeço a presença de todos os ouvintes e gostaria de novamente mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, e para você, o Simplício, que se faz presente aí lá de Bento Gonçalves. Um grande abraço, Simplício. O Arnaldo, que está envolvendo a todos aí, representando o sul de Minas, e a gente já observou na imagem inicial que ele está todo revestido de muita proteção, e aí a gente subentende que deve estar muito frio lá na região dele. O Rômulo, a todos vocês que participam desse trabalho conosco. E a você, ouvinte, nesse momento que Jesus abençoe a sua casa. Vocês desculpem, mas essa introdução é uma sintonia com a semana anterior e hoje, nesse momento agora, vamos trabalhar a questão de número 8. Vamos lá. Questionado Emmanuel da seguinte maneira: como funcionam os ensinamentos espíritas na cura dos males que infelicitam as criaturas humanas? Como funcionam os ensinamentos espíritas na cura dos males, hein? Vamos lá. Resposta: os ensinamentos espíritas, despertando a mente para a necessidade do trabalho e do estudo espontâneo, preparam a criatura em qualquer situação para a obra do aperfeiçoamento próprio e desvelando a continuidade da vida. Para lá da morte, patenteiam ao raciocínio de cada um que a individualidade não encontrará, além túmulo, qualquer prerrogativa, e sim a felicidade ou o infortúnio, que construiu para si mesma, através daquilo que fez aos semelhantes. Que bela resposta! Então, Emmanuel vem definindo para nós, primeiro, que os ensinamentos espíritas
visam o despertar da mente para a necessidade do trabalho e do estudo espontâneo. O trabalho aqui, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos, é toda ocupação útil. Então, a doutrina espírita jamais vai endossar a ociosidade. Doutrina espírita, no sentido de lei, de um conjunto de leis naturais, divinas, define para nós todo um mecanismo importante que precisamos compreender na desenvoltura do nosso psiquismo através do trabalho. Emmanuel coloca a palavra estudo, espontâneo, porque, diga-se de passagem, a espontaneidade é extremamente importante, porque a espontaneidade está definindo o quê? Maturidade, compreensão. Por isso que o próprio Emmanuel, vou abrir agora um parêntese, Emmanuel, no livro Alma e Coração, é uma obra que nós temos um profundo respeito por ela e, diga-se de passagem, muita afinidade. Tenho aqui rapidamente para mostrar para vocês uma capa, uma edição antiga. É o único livro de Emmanuel da editora Pensamento. É um livro fininho, ele é composto de mais ou menos umas 50, são 60 lições, mas de um valor extraordinário. Eu aconselho vocês a adquirir. É um dos livros de Emmanuel que eu realmente mais me identifico. Nessa obra, Emmanuel vem dizer que a disciplina antecede a espontaneidade. Observemos que interessante. Emmanuel vem falar mais ou menos para nós do simbolismo de primeiro a lei mosaica, para depois os planos do amor em Cristo. Lei mosaica na representação da justiça. Só um minutinho, eu vou atender uma resposta, Arnaldo, só para terminar o raciocínio. Lei mosaica define a necessidade de entender a justiça divina. Embora alguns interpretem o Antigo Testamento de uma forma extremamente equivocada, como se o Antigo Testamento fosse uma proposta ferro e fogo. Não é isso. O Antigo Testamento é um simbolismo de toda uma organização que precisa de ser empreendida no nosso psiquismo. A história do povo hebreu, ela representa a história do psiquismo na sua desenvoltura até o despertamento dentro de um plano, de uma elaboração de sentimento mais evolvida. A fuga do Egito, fuga do cárcere, a busca da fé, a necessidade de se curvar diante da sabedoria, a importância de ser humilde, de adocicar o coração, enfim, tudo isso são propostas que definem necessidade de um plano disciplinar, ou de um plano de múltiplas disciplinas. Porque sem a disciplina não se estabelece a espontaneidade que vai caracterizar as expressões dos espíritos mais evoluídos. Deu aí? Então, Emmanuel está dizendo para nós o seguinte, que primeiro a doutrina espírita fala do trabalho. O Pai trabalha até agora e eu também, trazendo Jesus de volta. E do estudo espontâneo, ou seja, nós estamos aqui na sala estudando de uma forma espontânea, ninguém veio aqui obrigado. Talvez nós nos obrigamos porque precisamos da autodisciplina. Mas quando chega aqui o trabalho, começa a irradiar, graças a Deus nós temos tantos amigos, tantas afinidades, que daqui a pouco eu esqueço que eu vim para cá debaixo de um guante de uma certa pressão que eu exerci sobre mim mesmo. Mas a partir do momento em que você estuda, você vai se preparar para qualquer situação da vida, dentro da obra do aperfeiçoamento. A doutrina espírita, além de nos mostrar a importância desse desenvolvimento no aqui e agora, a doutrina espírita também aponta para nós os horizontes futuros. A vida além da vida.
ou a vida além da morte, como vocês queiram. Ou seja, nós precisamos de qualificar as nossas ações agora para que possamos, no futuro, que seja nessa vida, dentro dessa própria reencarnação, como nos mecanismos que nos aguardam no grande futuro, estaremos mais tranquilos, mais serenos, ou vibrando nas faixas das dificuldades, se não observarmos as indicativas do caminho. Voz do que clama no deserto. Eu vou voltar nesse ponto, mas um instante que eu vou atender um ouvinte que está dizendo assim, é a Lúcia, querida amiga Lúcia, muito obrigado pela sua participação. Como conviver com pessoas difíceis que não têm compaixão? Como conviver com pessoas difíceis que não têm compaixão? Utilizando a compaixão. Todo o movimento do Evangelho, ele propõe, em síntese, fazer luz, aonde existe treva. E quando estamos diante dos incompassivos, ou dos indiferentes, dos arbitrários, dos exigentes, enfim, de todos aqueles corações que estão se apresentando dentro de uma faixa de dificuldades, não tenha dúvida de que o desafio é fazer essa contraposição, mas de uma forma paciente, educada, nobre, perseverante, delicada, extremamente amorosa. Eu sei, querida Lúcia, que a filosofia é o caminho, mas o amor é que é luz. Nós estamos ainda, como deficitários da evolução maior, ainda naquela condição de sermos quase que obrigados, entre aspas, a fazer essa luz. Porque, por exemplo, dentro do seio familiar, como você vai fugir, por exemplo, de um filho extremamente duro? Como que você vai abandonar aquele coração que você esposou lá atrás e que hoje é mãe dos rebentos deste lar? Como que nós vamos fazer com o pai que está acamado e que você tem que dar banho nele, e a cada banho é uma bufetada de cobrança, de blasfêmias, de dificuldades? Como é que você vai fazer? Você não tem que enfrentar? A circunstância, ela faz com que a alma busque forças para continuar nos seus projetos de aquisições maiores. Então, a sua pergunta, ela foi extremamente importante para nós, Lúcia, porque nos estimula a estar refletindo, não só diante daqueles que estão nessa condição, mas em todas as adversidades do caminho. Andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não sejais treva. Queridos amigos, nós estamos nos aproximando das 20h30. Eu gostaria de pedir a vocês um pouquinho de paciência, que a gente vai fazer um pequeno intervalo, rapidinho, só para a gente organizar as ideias e atender à programação da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Daqui a 2 minutos a gente volta. Muito obrigado. Queridos amigos, vamos voltar para o nosso programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, na sua segunda parte.
Nós estamos trabalhando o livro Leis de Amor, de Emmanuel, no capítulo As Doenças, o tratamento das doenças e o Espiritismo. Estamos trabalhando as questões familiares e é necessário que a gente, nesse momento, possamos abrir o nosso coração para que a espiritualidade possa nos inspirar no caminho a seguir. Então, na questão de número 8, como funcionam os ensinamentos espíritas na cura dos males que infelicitam as criaturas humanas. Emmanuel vem dizer que os ensinamentos espíritas, despertando a mente para a necessidade do trabalho e do estudo espontâneo, preparam a criatura em qualquer situação para a obra do aperfeiçoamento próprio. Observemos bem. Desvelando a continuidade da vida, para lá da morte, patenteiam ao raciocínio de cada um que a individualidade não encontrará além túmulo qualquer prerrogativa e sim a felicidade, ou o infortúnio que construiu para si mesmo através daquilo que fez aos semelhantes. Um novo mandamento vos dou, define Jesus no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 34. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei é o prêmio. É o prêmio que nos aguarda se nos amarmos uns aos outros. Questão de número 9. A caridade pode auxiliar nas curas dos males humanos? O que vocês acham? Vou devolver essa pergunta para o ouvinte. A caridade pode auxiliar nas curas dos males humanos? O seu mal, os nossos males. Se a gente for exercer a caridade, nós podemos encontrar a cura para esses males? Eu estou reclassificando a pergunta e a resposta para nos ajudar a todos, nesse momento, a tirar as nossas próprias conclusões. Porque doutrina espírita não é amém, não, viu, gente? Doutrina espírita ela nos estimula a pensar. Tem que ter coerência, tem que ter lógica. Então eu estou vendo no chat que o Everton Batista está dizendo, com certeza. Então vamos lá, Everton. Emmanuel diz assim, fácil verificar, assim, que a doutrina espírita encerra a filosofia do pensamento reto. Eu não vou ler o restante por enquanto. A filosofia do pensamento reto é a proposta da doutrina espírita. Se é do pensamento reto, é do equilíbrio, é do ajuste diante das leis que dimanam da nossa consciência, não é verdade? A pergunta aqui é sobre cura. A doença, na realidade, define-se um desequilíbrio, seja ele físico, emocional, psicológico, espiritual, seja o que for. É desequilíbrio. A partir do momento em que o ser se volta para o pensamento reto, ele já está no caminho da cura. Vocês concordam? Então vamos lá. É filosofia do pensamento reto. Por agente preservativo da saúde moral. Está aí. Preservativo da saúde moral. E consubstancia a religião natural do bem, cujas manifestações definem a caridade por terapêutica de alívio e correção de todos os males que afligem a existência. Está aí. Nós que participamos de atividades na casa espírita, é tão rotineiro escutarmos frases, manifestações assim. Nossa, mas essa reunião hoje foi para mim. Comunica um benfeitor espiritual
Tem uma amiga minha, trabalhou conosco muito tempo em atividade mediúnica. Terminava a reunião, ela falava assim: essa reunião foi toda para mim. Aí a gente brincava com ela. Pô, mas não sobrou nem um tiquitinho assim pra gente, não, só foi pra você. Era uma forma carinhosa que ela dizia e a gente redarguia, né? Então, é tão comum a gente terminar a atividade e se sentir extremamente elevado, sentindo bem, né? Se sentindo em paz, que nós vamos percebendo que o pensamento reto, mesmo que tenha curta duração, ele tem efeito, ele tem repercussão. Porque cria uma associação com pensamentos retos de um teor mais qualificado, mais elevado. Aí fecha um circuito no diapasão da sintonia e nós vamos criando movimentos de afinidade com aqueles que estão vibrando em faixas do amor verdadeiro. É o suficiente, gente, vamos pensar nisso, é suficiente para uma retomada de vida. André Luiz, em uma da sua obra, define que 5 minutos de evangelho é o suficiente para a gente mudar de vida. Não é evangelho de assimilação cognitiva apenas. Porque evangelho é vida. Até tem alguns corações que estamos começando a trabalhar com o evangelho no movimento espírita, que muitas vezes a gente fica assim querendo até adequar o evangelho para as questões escolásticas de estudos e etc. Estabelece uma série de rotinas, programas. Para tudo precisa de organização e planejamento. A metodologia tem que atender aquele público. Mas o evangelho tem que ser uma proposta muito mais de sentimento. Então, um estudo do evangelho, ele não pode ser dogmático, ele não pode ficar preocupado em atender programa. O estudo do evangelho é interação vibracional, é o olho no olho entre o amigo, os amigos, é troca de experiência, para que a gente possa ter a oportunidade de treinar a humildade, a resignação, a compreensão quando o outro está falando. Aí isso tudo vai refletir no estudo que a gente faz na vida, por exemplo, na hora que você está diante de um grande embate. Você está, de repente, numa assembleia, lá no seu ambiente de trabalho. Você é o único espírita. De repente, você é o único de um grupo que está preocupado em orar, em organizar o pensamento, e de repente você tem que conviver com uma verdadeira confusão que muitas vezes é mascarada de uma disciplina organizacional. Tudo está funcionando assim aos olhos humanos, dentro de regras, está tudo certinho. Mas espiritualmente está tudo bagunçado. E de repente o indivíduo está vendo isso, está participando disso. Hoje um amigo me disse assim: Carlos Alberto, como é que eu faço? Eu não estou suportando o inferno do meu trabalho. Eu estou precisando de orientação. O que você me diz? Posso contar para vocês uma coisa? Eu senti que na hora eu não podia responder. Porque ele estava vivendo um inferno astral. E não seria por telefone que eu ia resolver a questão dele. Aí eu disse assim: meu amigo, faça uma prece. Vamos fazer uma prece junto? Vamos pensar que existe possibilidade de sair dessa situação? Mas não vai ser agora que tu vai resolver isso. Mais tarde a gente conversa. Quando foi mais tarde, ele voltou e eu perguntei: e aí, como é que você está? Nossa, mas foi bom ter conversado com você. Na realidade eu não falei nada, foi ele que falou.
porque agora eu vi que eu estava muito ansioso, muito aflito, e eu estava, na realidade, era procurando uma forma de me apaziguar, e valeu o seu silêncio. Ou seja, criou-se uma circunstância em que favoreceu para que ele pudesse sair de uma oscilação psíquica muito intensa e pudesse ter um instante de pacificação. E aí ele encontrou a solução ao longo do dia. Doutrina espírita vai trabalhando conosco pela saúde moral. O indivíduo está todo doente moralmente. Doutrina espírita vai trabalhar com ele de uma forma gradativa, semanalmente. Leia um livro, receba um passe, faz uma prece. Não prometa que o indivíduo vai resolver a doença dele de uma hora para outra. E nós estamos falando de doenças morais, viu, gente? Eu fui questionado, até diga-se de passagem, vou abrir um parêntese. Diz que mineiro não perde trem, né? Eu recebi um e-mail de um companheiro que disse assim, mas não estou entendendo por que o tema é o tratamento das doenças e o espiritismo. O espiritismo não tem nada a ver com as doenças. Doença é para médico. Aí eu não tive condições de responder o companheiro, mas eu fiz uma prece pedindo ao Senhor que pudesse auxiliá-lo a compreender que as doenças que o espiritismo trata são doenças da alma. O centro espírita não vai se arvorar de cuidar de doença que compete a diagnósticos, a exames, a profissionais. No movimento espírita nós estamos querendo tirar a palavra tratamento, porque tratamento é um termo técnico utilizado pela medicina. Será que tratamento cabe dentro de uma casa espírita? Você está sendo radical. Não estou sendo radical. Isso é uma discussão que acontece no movimento de unificação. Porque tem muitas casas espíritas sendo processadas por conta de termos ou por conta do trabalhador espírita que, por não ter conhecimento, e esse é o grande problema do movimento espírita, falta de conhecimento doutrinário. Aonde tiver problema no movimento espírita, você pode saber que falta conhecimento doutrinário. Aí o indivíduo, porque não tem um conhecimento mais profundo, faz bobagem. Aí, de repente, o centro espírita está sendo processado. Até danos morais. Isso acontece, viu, gente? E acontece, tem instituições fechando a porta aí, por conta de danos que têm que serem ressarcidos. Então, a doutrina espírita propõe ao atendimento as mazelas da alma. Eu estou vendo um comentário que a doutrina espírita alinha-se cada vez mais com a ciência. Se você que no chat colocou, me perdoe, eu não estou conseguindo ver o nome, você que colocou esse pensamento, se você me permite, com muito carinho, com muito respeito, eu vou discordar de você. Porque a doutrina espírita não tem que caminhar atrás da ciência. E nem a ciência tem que correr atrás do espiritismo. A gente aprende no livro A Gênese que o papel da doutrina espírita é estudar o espírito. O papel da ciência é estudar a matéria. Quanto mais o tempo for passando, a ciência vai se aproximando cada vez mais das leis divinas. Não compete o espiritismo fazer que a ciência chegue. Não. Isso é um grande equívoco. Kardec diz que no dia que a ciência definir um ponto doutrinário errado, tem que se rever a base doutrinária toda. Porque Kardec compreendeu que a doutrina espírita é doutrina dos mundos. Doutrina espírita é doutrina de homens, de ciência terrena. Então vamos compreender o seguinte, por isso não compete ao centro espírita competir com as terapêuticas do mundo. A terapêutica do centro espírita é a terapêutica do evangelho e do conhecimento doutrinário, que oferece um laboratório que favorece um circuito que beneficia,
que é o circuito favorecido pelo pensamento reto, pela educação dos sentimentos, pela autoiluminação. Não sei se está dando lá. Mas, Casalberto, e aquelas salas de passe, aquelas salas lá na Casa Espírita que o pessoal fica recebendo as terapêuticas? Vamos entender que os recursos magnéticos são recursos medianímicos e que a ciência humana vai utilizar. E muitas vezes nós, quanto expressão do Consolador prometido, estamos como que antecipando um pouco do que vai ser a medicina do grande futuro. Graças a Deus, a espiritualidade permitiu que isso acontecesse dentro do centro espírita. Porque o espírita trabalhador é o maior necessitado da terapêutica que ele, em tese, está aplicando no semelhante. Então, vamos perceber isso. Eu, Carlos Alberto, que estou falando isso agora, sou humanamente, essa será a expressão, sou um apaixonado com a mediunidade. Vibro com os atendimentos espirituais que acontecem na Casa Espírita, dentro das expressões do magnetismo, da fluidoterapia. Me transformo quando eu estou lá dentro daquele espaço. Isso vibra na minha alma. Mas nós precisamos de entender que o batismo que a doutrina espírita propõe é o do arrependimento e da transformação mental. João batizava com a água, doutrina espírita. Mudança, metanoia. E Jesus batiza com o fogo. Nós temos que entender esses dois movimentos. Água que renova, fogo que transforma para sempre. A renovação, ela é da lei natural. O fogo é transformação que se dá em níveis, em patamares superiores. Eu vou ver se eu encontro aqui rapidamente. O tempo hoje está numa velocidade incrível, mas deixa eu ver se rapidamente, no capítulo, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Achei. Capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Quando é um capítulo, todo ele, que tem uma passagem que fala de João Batista. Observem bem, fala de João Batista. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, religiosos, tradicionais, cientistas, políticos, as lideranças, que vinham ao seu batismo, João Batista, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Que esse texto é um dos textos que o meu coração palpita. O que ele está falando aqui? Ira, toda vez que a gente encontrar a palavra ira, é uma palavra muito utilizada no Antigo Testamento. Fugir da ira futura. Muitas vezes os estudiosos, os teólogos acreditavam que Deus, o Deus hebreu é um Deus furioso. E na realidade Deus não é sentimentalista. Deus não tem privilégios, Deus não é inclemente, nada disso. A ira futura, na realidade, são as expressões das leis divinas, dentro de um plano de semeadura e de colheita. Deu aí, gente? Então, o que acontece? Não adianta querer fugir do que está determinado. Não adianta. E a fuga aqui, ela pode ser analisada de N maneiras. A fuga da responsabilidade, a fuga do entendimento,
Aí João vai dizer assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ai, Jesus, que pena. O livro está aqui, achei. Pensamento e Vida de Emmanuel. Eu vou voltar esse texto aqui em uma outra oportunidade. Emmanuel vem dizer que ele está falando aqui do arrependimento. No livro Pensamento e Vida, nós vamos encontrar um texto que fala sobre a necessidade de trabalharmos no sentido de... Está aqui. Lição de número 22, culpa. Emmanuel vai nos mostrar a importância de entender a importância da culpa no sentido do compreender manifestação natural diante da queda. E que ela vai favorecer o remorso. Remorso, dor, fechamento de circuito. Mas o grande lance é quando a alma começa a trabalhar no arrependimento, o arremeter, o sair de um circuito fechado para operar em bases dinâmicas que só o trabalho favorece. João Batista está falando assim: arrependei-vos e produzir frutos para sair dessa condição extremamente difícil. Então nós estamos num contexto doutrinário em que a doutrina espírita está trazendo Jesus dizendo: vinde a mim, mas não é ainda numa dimensão de um amor pleno com Cristo. Ir seguir, no sentido, sair de um contexto vicioso que nos aprisiona, que alimenta a enfermidade, para se libertar num plano definitivo. Mas para isso tu tem que se disciplinar. Para isso tu tem que trabalhar com pensamento reto. Para isso a gente precisa estudar esse capítulo 3 de Mateus aqui para entender o simbolismo que representa, por exemplo, a necessidade de pegar a enxada, não é? A foice, para cortar na raiz toda aquela plantação que ainda sustenta o nosso psiquismo nos planos da vaidade, do orgulho, do egoísmo, que só trazem malefícios para o nosso ser. Vocês desculpem, o assunto ele vai tomando dimensões que muitas vezes ficam até inalcançáveis para todos nós. Porque a espiritualidade trabalha com uma velocidade de entendimento, de raciocínio, de vibrações muito intensa para atender a todos, no sentido de que a semente possa ser assimilável, cada um na sua dimensão, cada um no seu time, mas atender a todos, porque todos que se encontram nesse espaço estão aqui porque necessitam do carinho, da misericórdia, e as suas preces serão ouvidas, minha amiga. Você, mamãe, espere. O seu filho vai despertar. Você, pai, a sua família vai se soerguer. Você, companheiro, vai ter o seu emprego. Você, coração amigo, no momento certo, vai ter o apoio, vai ter o carinho. Você vai recuperar a esperança. A vida trará de volta a oportunidade para você se sentir novamente útil. Tudo vai favorecer para que
o amanhã seja bem melhor do que foi ontem. Para isto, o agora, a atualidade é um presente de Deus para que você possa fazer acontecer. São pontos extremamente importantes para as nossas reflexões. Então a gente observa o seguinte, que a filosofia do pensamento reto, por agente preservativo da saúde moral, consubstancia a religião natural do bem. Não é a religião tradicional. É a religiosidade, é a espiritualidade dentro de você que o tempo todo está sendo convidada para expressar só no bem. Esta é a caridade terapêutica que vai aliviar, que vai corrigir a todos os males que afligem a existência. Nós fazemos uma visita a um lar, um abrigo, Teresa de Jesus, aqui em Minas Gerais. É um lar que acolhe pessoas idosas. Uma vez por mês, nós reunimos a equipe e vamos levar um pouquinho de alegria para aquelas senhoras, para aqueles corações. Geralmente terminamos a atividade e os discursos são unânimes. Que lição de vida que nós recebemos hoje. Estou voltando para casa renovado. Porque lá em casa os problemas estão muito intensos. E aliviando um pouco o sofrimento de pessoas que não têm quase nada. Que estão vibrando em faixas de abandono familiar, ou algumas companheiras que nem família possuem. Esse instante é uma oportunidade de oferecer recursos que nós vamos buscar no fundo do coração. E isso automaticamente vai aliviando as próprias chagas. São pontos que eu gostaria de trazer nessa interrupção que nós vamos fazer agora. Bom, gente, estamos de volta para o último bloco do nosso programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje com o tema o tratamento das doenças e o espiritismo. Nós gostaríamos de trabalhar a 10ª questão, que vem em sequência, que é formulada assim, Emmanuel: em que fórmulas essenciais se baseia uma terapêutica espírita? Em que fórmulas essenciais? Resposta: com os ensinamentos espíritas, aprendemos que os atos de bondade, ainda os mais apagados e pequeninos, são plantações de alegrias eternas, e que o perdão incondicional das ofensas é a fórmula santificante para a supressão da dor e renovação do destino. A doutrina espírita é o consolador prometido. É o retorno de Jesus. Nós precisamos, queridos amigos, com todo carinho, respeito e devoção, como espíritas, compreendermos que o espiritismo sem o evangelho é um corpo sem alma. Emmanuel vem falar que as fórmulas da terapêutica espírita é a da bondade. São plantações que o espírito empreende que vai trazer felicidade, alegria, vai trabalhar o perdão,
a compreensão, a resignação. Sem o sentimento cristão, não tem razão de ser estudar a doutrina espírita. Não tem lógica ficarmos debatendo a realidade do espírito, evolução, mediunidade, sem esse ingrediente chamado amor. A questão de número 11 é a última desse capítulo. Quais são os medicamentos do espírito? Anteriormente, as fórmulas. Agora vem perguntar os medicamentos. Resposta. Nas atividades espíritas, colhemos do magnetismo sublimado benefícios imediatos. Seja no clima do passe, sobre o influxo da oração, ou no culto sistemático do Evangelho no lar, por intermédio dos quais benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram as forças. Através da inspiração elevada, apaziguando-nos os pensamentos, ou se valem de recursos mediúnicos esparsos no ambiente, a fim de nos propiciarem socorro à alma aflita ou às energias exaustas. Se abraçastes, pois, a doutrina espírita, perlustra-lhes os ensinos e compreenderás que a humildade e a benevolência, o serviço e a abnegação, a paciência e a esperança, a solidariedade e o otimismo são medicamentos do espírito, transformando lutas em lições e dificuldades em bênçãos. Porque no fundo de cada esclarecimento e de cada mensagem consoladora, que te fluem da inspiração, ouvirás a palavra do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu fico extremamente feliz nesse momento, porque nós acabamos de citar esse versículo, 34 do capítulo 13 do Evangelho de João, sem me dar conta que Emmanuel ia encerrar essa lição com o mesmo versículo. Coincidência? Por acaso? Queridos amigos, que Deus nos abençoe, para que a gente possa entender o papel extraordinário que a doutrina espírita veio cumprir na humanidade. E que possamos valorizar a oportunidade de estar sendo abraçados pelos benfeitores dentro desse cadinho magnânimo que é o movimento espírita. Muitas vezes nós gastamos tanto tempo com discussões estéreis, com polêmicas que distanciam muito mais do que aproximam. Ficamos verificando pontos de vista dos semelhantes, de dirigentes, e o trabalho fica por fazer. Esse questionamento, essas dúvidas, essas dificuldades, recordo-me de Arnaldo Rocha quando
me contava alguns dos diálogos que ele teve ao longo da sua amizade com Chico Xavier. E sempre, sempre, sempre o Chico terminava os discursos dizendo: que nós precisamos de entender que existem lágrimas para serem enxugadas, prantos para serem consolados, dores para serem balsamizadas, desesperos para serem abrandados, ódios para serem convertidos em perdão, dúvidas para serem transubstanciadas em certezas e ações producentes no bem. Nós, queridos amigos, estamos diante de um trabalho gigante para ser feito. Vamos levar Jesus, vamos cantar Jesus, vamos poetizar Jesus, vamos sorrir com Jesus, vamos desenhar painéis com Jesus, escrever missivas com Jesus, dialogarmos em torno de Jesus, vamos nos abraçar com Jesus, vamos nos respeitar com Jesus, vamos chorar com Jesus, vamos nos dignificar com Jesus, vamos nos adormecer com Jesus. O mundo clama por homens de bens. Os céus solicitam homens do bem. Vamos semear o bem, porque é semeando que iremos colher os grãos de acordo com a qualificação do que plantarmos. Se a vida está nos trazendo tempestades de sabores, abandonos, perseguições, violência, drogadição, vamos respeitar, vamos nos silenciar, mas vamos caminhar pela senda que há de oferecer luz, jamais combatendo o outro, porque cada um está no seu estágio, cada um está aprendendo conforme dá conta. Nós estamos aqui para amar. Pedro, tu me amas? Questionou Jesus. Respondeu o seu discípulo mais velho: amo sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Semeamos a paz. Queridos amigos,
com muita alegria, nós estamos encerrando o penúltimo capítulo do livro Leis de Amor, convidando você para estar conosco na próxima terça-feira, para a gente poder fazer o último capítulo desse livro e tomar a Deus partirmos para outros desafios em torno da obra de Emmanuel, que visa nos aproximar de Allan Kardec. Que a sua equipe, tendo em Chico Xavier a representação mais digna, possa continuar nos inspirando nesse desiderato e nos curvando diante da candura, da simplicidade de Chico Xavier e da sua profunda sensibilidade poética, e por isso se tornou o instrumento de tantos poetas do além. Nós gostaríamos de encaminhar os momentos finais do nosso encontro da noite através da poesia de Maria Dolores, no livro Antologia da Espiritualidade, na lição 24, intitulada Tempos Novos. Alma querida, escuta. Um mundo diferente, às súbitas, se eleva. Do presente ao porvir. E, quase gênio alado, o homem percorre o espaço e vence a força e a treva. O cérebro se exalça ao sol da inteligência e tateia o universo entre surpreso e aflito. Deus permite às nações congregadas na terra mais um passo de luz à frente do infinito. Mas ouve e pensa enquanto a fórceps da ciência arranca a nova era, ao claustro do passado ante a glória futura, a construção do amor anseia, sonha e espera. A civilização refugia nas vanguardas, varre os pisos do mar, ganha os vales da lua. No entanto, em toda a terra o sofrimento avança, a discórdia se alastra, o ódio continua. Louvemos com respeito a ideia resplendente, que exalta a evolução nos áureos tempos novos. Atendamos, porém, a fé que nos convida a resguardar em paz a elevação dos povos. Ao choque das paixões, Cristo ressurge e fala. É a verdade, o roteiro, a direção segura. E chama-nos de volta à estrada redentora, na pessoa do irmão que a sombra desfigura. Espalhemos os bens que o Senhor nos empresta, do tesouro imortal de nossa excelsa herança, auxílio, compreensão, beneficência, apoio, refúgio, compaixão, alegria e esperança. Onde a penúria chora e a revolta esbraveja, onde o mal se amontoa e a aflição nos espia, conduzamos o pão, a veste, a luz, o amparo, o verbo que restaura, a bênção que alivia. Alma querida, escuta. O progresso, por vezes, lembra granizo e fogo, em tormentas no ar. Mas Jesus vem conosco e nos pede a caminho, dar, entender, servir, recompor, trabalhar. Trabalhar sempre. Trabalhar, amar, esperar, abençoar, sonhar,
encantar, dinamizar, voar em busca da plenitude e da paz. Que a paz do Senhor se faça nos domínios dos nossos corações.